Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em me completar, até que o mundo possa ver o rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, oferta agradável a agradável a meus dons e talentos, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em me completar. Possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver. Glória a Deus. Eu quero nesta oportunidade cumprimentar todos com a paz de Jesus e dizer que para nós é uma alegria e privilégio estar nesta oportunidade, tendo acesso à sua casa, ao lar, para trazer a ministração da palavra de Deus, de uma lição tão importante, uma lição enriquecedora para os corações. Eu quero convidar você que está nos assistindo neste momento a fazer oração, nós darmos início a esse estudo bíblico nesta noite. Convido você que pode fechar os seus olhos comigo, você que não pode nesse momento, coloque a mão no seu coração e peça que o Espírito Santo de Deus venha trazer uma palavra para você nesta noite. E é noite oportuna, onde Deus quer trabalhar em nossos corações através da sua palavra e do teu Espírito Santo. Pai querido, nesta oportunidade eu levo meus olhos e a minha oração diante de Ti. E te peço a Tua graça e a ajuda do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Pai, aqui nesta noite. E que cada pessoa que nos está acompanhando neste momento, ou cada pessoa que nos assiste, ó Deus, seja visitada de forma tremenda pelo Teu Espírito Santo e pelo poder da Tua palavra, que é poderosa, que discerne todos os sentimentos, intenções, pensamentos do coração.
Pai, nesta oportunidade eu quero orar, Senhor, por aqueles que se encontram enfermos, as famílias enlutadas, e pedir que a graça e o consolo do Espírito Santo seja sobre cada lar, sobre cada família. Pedimos a direção do Teu Espírito Santo, oramos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós queremos iniciar então essa escola no nome de Jesus, e esse trimestre nós estaremos estudando sobre dons espirituais e ministeriais. O nosso primeiro tópico, a nossa primeira lição, ela tem o tema e deu dons aos homens, e deu dons aos homens. Nós estaremos estudando a respeito desse trimestre todinho sobre os dons espirituais, dons ministeriais. Lição de número 1, e deu dons aos homens, texto áureo, Efésios capítulo 4, versículo 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Verdade prática. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 7. Você que tem a sua Bíblia, que pode nos acompanhar, acompanhe a leitura com nós. Romanos 12, verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aleluia, glórias a Deus. Está lido toda a leitura bíblica em classe com os irmãos nesta noite, e nessa oportunidade está aqui conosco para discutir, para nós falarmos e aprendermos dessa lição, o missionário Irmã Rose, que é superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede, juntamente conosco está o presbítero Irmão também segundo intendente aqui no Templo Central. Eu estou falando do Templo Central de Mantena, Ministério de Mantena, está sob a liderança do nosso pastor presidente Alves. Nós queremos agradecer a confiança, a liberdade que o Ministério tem nos prestado, e estamos aqui debaixo da bênção da nossa liderança, e queremos deixar um abraço para todo o Ministério, para todo o campo de Mantena. Você que está chegando agora, nós estaremos estudando a lição de número 1, e deu dons aos homens, e deixe o seu like, se inscreva no canal da igreja, no canal oficial, e AD Mantena, o canal oficial é AD Mantena, então você vai ser direcionado a esse canal, você se inscreva lá, deixe o seu like para que a mensagem do Senhor possa ser propagada. Eu quero deixar a liberdade dos irmãos para estarem cumprimentando também a você que nos assiste nesta noite. Meus irmãos, a paz do Senhor, você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Vamos estudar a palavra do Senhor, nossa primeira lição da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, pega a sua revista, pega a sua Bíblia. Hoje é o dia oportuno de nós estudarmos a palavra do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado, que Deus possa estar ministrando uma palavra a você durante essa lição, que o Espírito Santo venha te dar entendimento, uma lição tão importante sobre os dons do Espírito Santo. Glória a Deus.
Nós, nesta lição, vamos aprender sobre a atualidade dos dons espirituais. Na introdução da sua lição, você vai ver aí que se destaca que os dons espirituais, eles são auxílios que nós recebemos, são dons, dádivas da graça de Deus derramada para nós, concedidos à igreja para o aperfeiçoamento da obra, para o desenvolvimento da obra do Senhor. Então nós vamos ver tudo isso nesta lição. Ele já na introdução diz assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através do crente para o seu bem comum. Então a função dos dons espirituais para a operação dos bens comum, para o bom desenvolvimento da obra do Senhor. E nós, na introdução, no primeiro tópico, nós temos alguns que vai falar para nós dos dons espirituais na Antiga Aliança, subponto 2, os dons espirituais no Novo Testamento, e depois, subponto 3, é uma dádiva concedida à igreja. Então, esse primeiro tópico é bastante importante. Os irmãos vão estar colaborando, Ana Rose, o presbítero irmão Jefferson, e eu peço você que nos acompanhe aqui nesta noite, nesta oportunidade. Primeiro tópico, os dons na Bíblia. E aí nós vamos trabalhar os dons na Antiga Aliança. E eu quero abrir já espaço aqui para o presbítero irmão Jefferson comentar a respeito do que o comentarista já deixou aqui para nós, nesse ponto do tópico primeiro, sobre os dons espirituais na Antiga Aliança. Amém. Os dons, nós vamos ver aqui o comentarista falar, e ele fala muito bem que o dom é uma dádiva. E ele coloca aqui a palavra hebraica Natan, que vem falar que o significado é dar, ou seja, presente, é uma dádiva de Deus. E no Antigo Testamento, nós vamos ver que o dom espiritual, os dons, estavam presentes ali. Eram presentes para momentos específicos e presentes para pessoas específicas para a obra de Deus. Então, nós vemos vários exemplos disso, como na vida de Moisés, como na vida de Eliseu, Elias. Ali havia vários exemplos de dons de maravilha. E um ponto que eu acho importante a gente frisar, quando fala que o dom é uma dádiva, é um presente, não só os dons ministeriais, de serviço, espirituais, mas também existem os dons naturais, como o dom da vida, a natureza também é um dom. Então é um ponto importante para a gente estar tocando esta noite e pontuando que no Antigo Testamento existia ali os dons, a manifestação deles, mas era para momentos, para situações específicas, para momentos específicos. O que nós vamos ver que mudou bastante, é bem diferente agora já na Nova Aliança. Está bem pontuado aí, presbítero irmão Jefferson. E aí nós já temos também o comentarista expondo para nós os dons espirituais na Nova Aliança, no Novo Testamento. E o missionário irmão Rose também vai estar com liberdade para nos apresentar essa expectativa desse ponto de vista aqui na lição. Amém. É diferente, né, da Antiga Aliança. Os dons espirituais agora é para todos. Aquele que busca, aquele que pede, aquele que vem ao Senhor. E é para a igreja de modo em geral, né? E a gente, qual seria essa função, né? Por que esse dom agora para nós? Essa dádiva, esse presente que o Senhor dá para o crescimento da igreja. E aí, nós como a igreja do Senhor Jesus Cristo, a gente percebe assim a necessidade que nós temos. Eu acho muito importante isso aqui, pastor Marcos, quando a gente fala de igreja, nós estamos falando de mim e de você. Então, os dons que o Senhor dá para a igreja, foi assunto ao céu, ele diz assim que eu não deixarei vocês órfãos, virá um consolador, e aí esse dom é dado pelo Espírito Santo para a igreja, para ajudar a igreja, nós vamos continuar no estudo aqui, ajudar a igreja a caminhar aqui sobre a terra. E aí a diferença da nova aliança para a antiga aliança era específico ao rei, ao sacerdote, a alguns líderes na antiga aliança, e agora é para toda a igreja, todo aquele que busca, crê no dom, crê nos dons espirituais e busca do Senhor para toda a igreja.
Glória a Deus. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu peço que você deixe o seu like aí, compartilhe o canal, para que a palavra de Deus possa ser propagada. Nós estamos estudando a lição de número 1, e deu dons aos homens. E já vi o irmão Jefferson sobre os dons da antiga aliança, e a missionária irmã Rose acabou de falar sobre os dons na nova aliança. Na nossa introdução já vai dizer assim: além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, na evangelização, né, a importância dos dons na evangelização, os dons também ajudam os santos para que cheguem à unidade da fé. Então você está acompanhando agora a importância de aprender, entender e buscar também os dons espirituais. No próximo subtópico, nós temos aqui uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais. E aí, o presbítero irmão Jefferson e irmã Rose também poderá estar um após o outro pontuando essas 3 características principais. Isso é uma forma didática. Irmão Jefferson, fale para nós. Sobre a dádiva da igreja, o dom ele é uma dádiva para a igreja. E o escritor ele é muito sábio quando ele fala a respeito disso, que o dom ele é para o corpo. Ou seja, o dom ele faz parte de um corpo, o corpo de Cristo. Então, assim como o corpo tem vários membros, várias funções, assim é o corpo de Cristo. Há vários dons, há várias atuações do Espírito Santo no seio da igreja, e cada um tem um dom específico para o funcionamento desse corpo. Eu gosto quando Paulo está lá exortando aos Romanos, ele fala: olha, não pense mais de si mesmo além do que convém. Então ele começa a exortar a igreja de Roma ali: olha, não pense mais de si mesmo além do que convém. Ou seja, o dom que é dado sobre você, ele é uma preciosidade em vaso de barro. Então, esse dom concedido por Deus é um dom concedido para o seio da igreja, para o crescimento da obra de Deus, edificação. E a palavra de Deus ela é muito, muito pontual quando fala para tudo que for útil. Então, essa é uma importância que a gente precisa dar a respeito do dom, enquanto a dádiva para a igreja. Glória a Deus. Irmã Rose, a senhora também quer dar uma pontuada nesse subponto, uma dádiva para a igreja? Pastor Marcos, nós precisamos nos alegrar com isso. Um presente, né, uma dádiva que Deus dá à igreja, assim, eu vejo uma importância muito grande nisso aí. Ele já nos deu a salvação, já nos resgatou e nos deixou aqui propagando esse evangelho. Aí, para nos ajudar, Ele nos dá esses presentes que são dons, são os dons espirituais. E aí, como o presbítero Gerson falou, a questão do corpo. Nós, como corpo de Cristo, o corpo tem vários membros. E os membros do corpo, do nosso corpo, que é o exemplo que o apóstolo Paulo nos dá, a mão não faz a mesma coisa que o pé. A cabeça não faz a mesma coisa que o corpo. Então, assim, cada parte do corpo de Cristo, Deus dá um dom para o funcionamento do corpo, que é Cristo. Então, a dádiva, não tem como a gente dizer a importância que é a questão do dom espiritual para a igreja. Glória a Deus. Você que está chegando agora, você que está aí nos assistindo, eu lhe peço um pouquinho de paciência conosco. O áudio está sendo melhorado na medida do possível e Deus tem grandes bênçãos aqui para nós. Fique conosco, não deixe de nos acompanhar. Nós estaremos estudando e vendo o tópico 2, os dons de serviço espirituais e ministeriais. Os dons de serviço espirituais e ministeriais. E dentro desse tópico nós vamos aprender e vamos ver aqui com a ajuda do escritor da lição e com os nossos irmãos aqui compartilhando, porque a gente depara com muitas pessoas que vai dizer assim: não, eu só sou membro de banco, né? E Deus não chamou ninguém para ser membro de banco, né? Os mais antigos costumam dizer, né, irmão Jefferson, irmã Rose, que membro de banco é os pregos, né? Então Deus tem e quer nos usar, Ele tem dons espirituais para o seu povo. Nós vamos ver isso aqui agora. Dons relacionados ao serviço cristão. Baseado em Romanos capítulo 12, nós vamos discorrer sobre dons relacionados ao serviço cristão, e eu quero abrir espaço para o presbítero irmão Jefferson também.
O dom de serviço, ele vai muito em contraste ao que a gente acabou de falar, a respeito do corpo de Cristo. Então, o dom de serviço é o dom de servir. E se você serve alguém. Então, o dom de serviço é o servir, é o serviço da obra de Deus. E o escritor ele coloca aqui, para manutenção da comunhão. Ou seja, o serviço na obra de Deus, ele é destinado a servir para alguém. Então, o serviço que nós fazemos na obra de Deus é um dom que Deus nos dá. E ele é para a manutenção, para o crescimento, para o corpo de Cristo. Como nós falamos anteriormente, Paulo adverte ali, não pense mais, convém de si mesmo. Ou seja, o dom que Deus te deu, ele não é melhor ou maior do que o seu irmão, porque o princípio desse dom é o servir. O princípio do dom de serviço é servir a alguém, estar disponível a alguém, se colocar à disposição de alguém. E o escritor ele coloca no final aqui, que é para o benefício. Se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja na terra. Então, se Deus te deu um dom, meu irmão, é para você servir, é para você se humilhar cada dia mais, porque esse não é Deus que dá, é o Espírito Santo que nos capacita, que nos dá esse dom. Não é nosso, não é algo que a gente se apropria e pode se vangloriar. Então, esse é um ponto muito importante para a gente falar a respeito do dom de serviço. Glória a Deus. Conhecendo os dons espirituais. E a missionária irmã Rose vai também expor para nós aqui esses dons, essa lista. Parece que tem alguém que quer dizer que é uma lista, né, limitada, está só restrita a uma quantidade de dons. Como é que é esse negócio aí, irmã Rose? Que a senhora expõe para nós. Bem, a gente vê na palavra, apóstolo Paulo, ele fala a respeito dos dons em Efésios, em Coríntios e em Romanos. E lá em Coríntios, a gente vê, quando ele está ensinando, parece, quando a gente olha assim, ele estava falando para um povo, e ali havia um contexto. Então, a gente percebe que ele foi falando de alguns dons que a igreja estava precisando entender naquela hora. Mas a gente observa, não é exaustiva a lista. A gente vê muitos dons. E aí, como o próprio comentarista achou por bem fazer uma classificação, e ele foi bem claro em dizer que era uma classificação, assim, para a gente entender, era uma classificação didática, só para a gente ter uma noção. Porque a gente não há um é mais importante. Aí ele dá aqui a nos entender no comentário, e ele lista, mas não é só esses, né, pastor Marcos? E aí ele vem e fala assim, a palavra da sabedoria, a palavra da família, isso ensinando a igreja que existe esses dons, porque há necessidade para a igreja desses dons espirituais, os dons de serviço, a misericórdia, o presidir, o repartir. Aí vem a palavra da sabedoria, quando há precisa haver um conselho, algo difícil a se resolver, aí Deus tem aqueles que têm aquele dom, que tem uma palavra de sabedoria, a fé, a cura. E aí, sim, é uma parte didática, mas a gente vê que a necessidade da igreja. Isso, a igreja cresce com isso, porque ela, a partir da manifestação do Espírito Santo na igreja, desses dons, a gente vê que a igreja caminha para o céu, caminha crescendo cada vez mais por causa do Espírito Santo, que capacita cada um ao entendimento, ao crescimento, à resolução de problema, à cura, à operação de maravilhas, isso tudo elevando o crente na fé, até a chegada do noivo a buscar a sua igreja, quer dizer, uma ajuda muito grande nas soluções de problemas. Isso a gente vê nos dons espirituais, todas as áreas para nós. Glória a Deus, isso é muito importante. Você já pôde observar que nós aprendemos aí nesses tópicos os dons de serviço, nós acabamos de ver e fazer menção dos dons espirituais, e agora nós vamos também fazer menção dos dons ministeriais. E é tão interessante, você acompanhou comigo na leitura da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, está dizendo assim: ora, há diversidade de dons, mas
o Espírito é o mesmo. Olha só as classificações. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todo. Então nós vemos aqui a Trindade trabalhando em conjunto, na unidade e a manifestação dos dons para a igreja. Deus deu os dons de serviço, o Espírito Santo agora manifestando os dons espirituais, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé e toda a lista que a irmã Rose já mencionou, e agora o próprio Jesus concedendo os dons ministeriais. E aí o irmão Jefferson vai pontuar aqui para nós esses dons ministeriais. Os dons ministeriais, como o pastor Marcos falou, há o entendimento que foi o próprio Jesus, os serviços dados por Deus, os dons do Espírito Santo e os dons ministeriais dados por Jesus. E a igreja, ela é espiritual. A igreja é espiritual. Só que a igreja ela tem a condução também humana, aonde Deus nos dá ao homem o dom de Jesus, dando ao homem um dom de fazer a obra. E na lição aqui, coloca até três pontos aqui. Primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Segundo, promover o crescimento da igreja local. E terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. E uma situação bem importante quanto ao dom ministerial é o desenvolvimento dele. E Paulo ele nos adverte quanto a isso: buscai os melhores dons, buscai cada dia mais aperfeiçoar esses dons. Então, Deus nos dá os dons ministeriais, mas nós precisamos estar em continuidade de desenvolvimento desses dons. Se é dom para ser pastor, então tem que haver ali um exercício cada dia mais para aperfeiçoamento daquilo que Jesus tem nos dado através desse dom ministerial. Se é para evangelista, então nós precisamos também estar atentos a isso, que nós precisamos desenvolver esse dom, estar buscando cada dia mais desenvolver aquilo que Deus tem nos dado. Glória a Deus. Nós vamos para o terceiro e último tópico. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. E nós vamos aprender como é possível, né, uma igreja repleta dos dons espirituais e ainda trazer séries de problemas para o seu pastor, para o apóstolo Paulo, que pastoreou, que orientou por carta aquela igreja também. E aí nós temos os dons, são importantes. Subponto 2, diversidade dos dons, e depois a autossuficiência e humildade. Sobre a importância dos dons, missionário Marrose, nesse tópico aqui, a senhora pode nos ajudar nesta noite? Nós vemos aí cada dom, cada manifestação. Talvez os irmãos ver que a gente não está pontuando cada uma, né, pastor Marcos, mais detalhadamente, porque nós vamos estudar isso nas próximas lições. Essa lição ela é o início para nós entendermos, e aí vem a importância desses dons. Primeiro nós já falamos um pouquinho, porque é importante para o crescimento da igreja. A igreja que não tem dons espirituais, que não tem o batismo com o Espírito Santo, essa igreja, se ela não tem o Espírito Santo, a gente nem pode chamar de igreja, porque é importante para o crescimento. A igreja que não tem o Espírito Santo, não crê no batismo com o Espírito Santo, nós pentecostais cremos, né? Nós cremos. E aí aqui na lição, a gente tem a questão do cessacionista, que entendia que esses dons e o batismo com o Espírito Santo acabou lá com os apóstolos. Vou tentar, porque eu comecei a dizer que a igreja que não tem dons, então nós vamos entender isso aqui. Nós, pentecostais, a igreja que tem o Espírito Santo, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus dá os dons. Então, nós somos pentecostais, nós cremos nisso. Crendo nisso e nós vendo pela Bíblia por que nós cremos? Porque a igreja precisa deles. Nós cremos, porque
desde que Jesus falou que Ele mandaria o Consolador, e que nós receberíamos o batismo com o Espírito Santo, que a igreja precisa disso, nós cremos nisso, e nós recebemos isso, né? A gente vê que o batismo com o Espírito Santo é uma realidade nas igrejas pentecostais, e a importância é, sem ele a igreja não cresce, sem os dons a igreja não cresce, porque a igreja precisa dos dons para o crescimento, essa é a importância. Glória a Deus. Diversidade, autossuficiência e humildade são os dois últimos subpontos, e nós vamos trabalhando aqui também. Presbítero irmão Jefferson, com liberdade. O escritor, quando ele vem falar sobre diversidade dos dons, ele é muito simples na explicação, e é o que efetivamente acontece. Que os dons, o que está ali na lista de Coríntios, não quer dizer que são apenas aqueles 9 dons que estão ali, outra lista tem 8, outra 7, mas há uma diversidade de dons. Tem alguns comentaristas, alguns teólogos entendidos que estudam a Bíblia mais aprofundadamente, que entendem que esses dons, até hoje, eles estão em andamento, eles estão em atualização, constante atualização, para a utilidade da igreja, para aquilo que a igreja está passando naquele momento. Então, nós vamos ver que há diversidade de dons. E quanto ao ponto da autossuficiência, autossuficiência e humildade, é o que nós já começamos a tratar lá atrás, um pouquinho no começo da lição. A igreja é um corpo. Então, esse corpo, nós tratamos sobre os dons de serviço, de servir, de estar disponível, de estar servindo na obra de Deus. Então, nós precisamos entender, cada dia mais, que esse dom não é algo que nós fazemos por onde, algo que nós compramos ou adquirimos. É um presente, ele é dado. É Deus quem nos dá esse dom. Então, não é pelo aquilo que eu faço, pelo aquilo que eu busquei, mas Deus quem quis dar aquele dom. Então, isso é um ponto importante para a gente estar entendendo, que o dom é um presente. Então, Deus dá quem quer, quando quer, no momento que quer. E isso no nosso meio é algo que nós precisamos tomar cuidado. Porque quantas pessoas a gente vê se apropriando do dom daquilo que Deus tem dado para ela, usando isso para práticas tão contrárias à Bíblia, tão contrárias à palavra de Deus, e angariando até pessoas para seguirem elas, ou angariando riquezas em torno disso, de uma coisa que é um presente de Deus, aquilo que Deus tem dado à sua igreja. Missionário Rosa. Finalizando esse tópico aqui, a gente vê, e reforçando o que o presbítero irmão Jefferson falou, que lá na igreja de Corinto parece que eles estavam numa disputa dos dons espirituais, né? E parece que isso não mudou no nosso cotidiano. A gente de quando em quando se depara com a competição, uma competitividade, né? E medindo a temperatura do irmão, da irmã, pela quantidade de dons espirituais que ele ou ela é usado, ou são usados, né? E nós vemos que nada disso importa, e quem concede é o Espírito Santo, é pela graça divina. Isso não me santifica mais, não te santifica mais daquele que ainda não recebeu um certo dom. Então, essa lição, a irmã Rosa já disse, nós não entramos nos dons específicos, nós vamos ver isso mais à frente, mas ela vem num todo mostrar para nós que os dons são atuais, eles não cessaram, e há uma necessidade da manifestação dos dons espirituais. E os irmãos vão observar que de um século para cá, quando chegou o pentecostalismo no Brasil, como que avançou o crescimento do evangelho, como a palavra de Deus foi difundida e levado aos 4 cantos dessa nação, por intermédio da ação do Espírito Santo. Deus capacitava, Deus usava os nossos irmãos, os nossos os pais na fé, com autoridade, com graça, e às vezes sem um conhecimento, sem a letra, sem a teologia, como muitos costumam dizer, mas na autoridade do Espírito Santo de Deus, e Deus revelava situações, curava enfermidades. A pessoa chegava e fazia uma simples oração, e Deus manifestava através da cura, do dom de curar, e toda uma família era salva, era ganho para Jesus, através do poder de Deus na vida deste cristão.
A igreja de Cristo, nós precisamos, né, irmã Rose, nós pontuamos sempre quando possível, quando falamos com a igreja, com a nossa classe, da necessidade, como o irmão Jefferson pontuou aqui, de nós buscarmos os dons espirituais, buscarmos estar servindo ao Senhor e procurando com zelo os melhores dons. Esta lição veio para me enquadrar e te enquadrar e perguntar: qual é o dom que Deus tem te dado? O que é que você tem buscado como dom espiritual para a sua vida? Para ser útil na obra do Senhor, ser útil aonde você está servindo a Deus. A nossa conclusão diz assim: o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à igreja. E aqui ela já mostra a intenção, o propósito dos dons espirituais. É servir ao Senhor e servir à igreja. A pessoa começa a ser usada com determinado dom, o presbítero irmão Jefferson, ele já não quer mais ser subordinado a uma liderança. Então ele acha que ele pode abrir o seu próprio ministério, e aí já começam as portinhas, as igrejas por aí, porque alguém se destacou num dom na igreja, e aí ele não aceita mais ser submisso ao seu pastor, à sua liderança. Então aqui foi muito claro e enfático mostrar para nós que os dons espirituais foram dados a nós, para servir ao Senhor e servir à igreja. Esses dons são para os nossos dias, não essa ideia, essa teoria do cessacionalismo, que cessou, que foi necessário só para a igreja primitiva, porque ela estava em construção, em andamento ali e tudo mais. Não, isso não é válido. Isso não subsiste teologicamente, nem biblicamente, porque os dons, eles são atuais e são manifestos no corpo de Cristo, na igreja. E esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que esses dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, olha o conselho: busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo de multiforme graça de Deus, sem dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Glória a Deus. Deus concedeu dons espirituais à sua igreja. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão nos acompanhando e que têm buscado incansavelmente, incessantemente, a manifestação dos dons espirituais. E eu quero também conceder aqui o presbítero irmão Jefferson, na sequência a irmã Rose, estará também trazendo aí um respaldo final para nós já encerrarmos esta aula e esta transmissão. Para nós finalizarmos esse assunto tão importante, né, da igreja, em comemoração aos 110 anos da Assembleia de Deus, que o escritor, a lição está trazendo esse tema tão importante a respeito dos dons. É importante a gente frisar que o maior dom de todos é o amor. Então, você que está assistindo, você que serve a Deus, busque de Deus o maior dom, que é o dom de amar, o dom do amor. Porque a Bíblia é muito clara, Paulo é muito claro a respeito disso, fala: não adianta nada você ter todos os dons, você receber todos os dons se você não amar. Então, se você tem esses dons, busque o amor, busque a humildade, busque a servidão, servir ao próximo, porque esse é o maior dom, é o amor. Glória a Deus. Irmã Rose. O que nós precisamos, né, a igreja do Senhor Jesus, é buscar os dons espirituais. Se nós quisermos crescer, como nós temos crescido e cada vez mais até a estatura de Cristo, nós precisamos estar buscando os dons espirituais não para mim, como a nossa lição mesmo nós estamos aprendendo, não é para minha autossuficiência, ou vanglória, ou aparecer, ou dizer que, não, os dons, eles precisam estar na igreja para ajudar uns aos outros no crescimento. Então, nós precisamos buscar esses dons espirituais, que o Senhor possa abençoar cada um que está no seu lar, e vamos continuar estudando a palavra do Senhor, nós vamos estudar as próximas lições, que o Senhor abençoe cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar você para, juntamente conosco, fazer esta oração final, e na sequência você fica com louvor e adoração ao Senhor. O presbítero irmão Jefferson estará fazendo essa oração final, impetrando a bênção apostólica, e fique na paz do Senhor Jesus, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe recompense. Obrigado por você ter nos assistido, estado aqui conosco, você que vai nos acompanhar posteriormente, esse vídeo estará
sendo armazenado na plataforma. E você que passar por aqui, que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa. Presbítero irmão Jefferson, com a oração e impetrando a bênção. Amém. Você que puder, feche seus olhos, nós vamos estar orando a Deus. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Deus, nós louvamos ao Senhor, Deus, por essa palavra, por esse ensinamento que nós aprendemos aqui esta noite, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em nosso coração. Pai, o Senhor tem nos guardado até aqui, o Senhor tem abençoado a Tua igreja. Até aqui, Pai, o Senhor tem sustentado a Tua igreja com dons, com maravilhas. O Senhor tem nos abençoado, Deus, continuamente. Deus, abençoa cada um, Deus, que está no seu lar. Deus, aonde estiver, Deus, essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que ela venha ser impactada pela Tua palavra, que ela venha receber, Deus, um tocar do Senhor, manifestar da Tua graça, que o Senhor venha, Deus, abençoar cada um, Deus, desses ouvintes que está participando dessa live, aqueles que ainda vão assistir esse vídeo. Pai, continua guardando a Tua igreja, guardando o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Nós ministramos sobre a vida da Tua igreja uma bênção, nós ministramos sobre a vida da Tua igreja, Deus, cura, nós ministramos, Deus, sobre a vida da Tua igreja, Deus, salvação, Deus, que a cada um venha estar fortalecido no Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja para com todos nós, amém. Adorador é tudo que eu sou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adoro.